Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo você, meu irmão, meu amigo, que está aqui no nosso canal do YouTube ou talvez no Facebook. Antes de continuar com o vídeo, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do Facebook, aproveita, vai lá, faz a sua inscrição, compartilha o vídeo, deixa aí uma mensagem, deixa o seu gostei, que Deus te abençoe sempre. Quero ler com meu irmão ou meus irmãos, antes de começar a nossa experiência desse vídeo, em Hebreus capítulo 13, e o versículo 2. Repito, Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. A palavra anjo no texto sagrado significa mensageiro, portador de uma mensagem. Essa palavra ela é usada tanto para seres humanos como para seres espirituais, ou os anjos invisíveis de Deus. Faz alguns anos, eu estava ainda construindo o nosso templo aqui em Lujan, e já estava as 4 paredes, faltava o teto, as janelas, o piso. E para fazer os eventos como congresso, grandes atividades, nós colocávamos lonas. Na lona azul que nós compramos, colocamos um pau assim, um listão, como dizem por aqui, aí fazíamos uma tenda em cima para servir como telhado, para fazer nossos eventos, cultos e outras coisas. Chegou o momento, como os irmãos sabem, nós construímos o templo em Lujan sem pedir ajuda ao Brasil, sem pedir ajuda a nenhum país. Nós começamos com nós mesmos, trabalhando, cozinhando. E talvez algum missionário possa criticar o pastor Adão contra essas coisas aí, fecha a porta para a gente. Não, irmão, não estou fechando a porta para você. Cada um de nós temos uma medida de fé. Eu, por exemplo, aprendi desde muito tempo não acostumar a igreja no campo missionário a estar dependendo do Brasil. Dependemos do Brasil o mínimo, mas eu ensino os irmãos aqui a cozinhar, a vender, assim foi no Uruguai e também aqui. E o mínimo, nós conseguimos ajuda de fora quando era o mínimo, mas sempre acostuma a igreja a depender mais dela, para que ninguém interprete mal. Bom, estamos construindo o templo, já estava as 4 paredes, não tínhamos teto, nem púlpito tínhamos. E aí, irmão, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Aqui as irmãs cozinham, vendemos comida entre nós mesmos, no bairro e tudo, mas acabou o dinheiro e não andava. Não andava. Aí aconteceu algo bem interessante que está de acordo com o texto que nós lemos aqui. Algumas pessoas receberam anjos sem saber que eram anjos. Um missionário conhecido nosso, que trabalhava também aqui na Bolívia, mas em outro estado do país, viajou ao Brasil. Chegando ao Brasil, conheceu alguns irmãos e 2 irmãs aproximaram-se dele e disse: irmão missionário, será que não recebe a gente na sua casa? Se a gente for à Bolívia, queremos fazer uma visita. Irmão, venham, irmãos, venham em nome de Jesus, venham. As irmãs têm casa, comida, vem em nome de Jesus. Reforçou o convite, mas se esqueceu. E certo dia, as irmãs chegaram, chegaram de surpresa na Bolívia, e telefonam para ele: irmão, toma aqui no aeroporto. Aonde? Aqui, irmão. O irmão não disse pra gente: minha irmã, já vou buscar as irmãs. Ele foi lá buscar as irmãs e aí teve um probleminha lá, porque realmente não era o que ele esperava, não era o que as irmãs esperavam. Conclusão: esse missionário nunca conversava comigo, mas de repente o telefone tocou lá em casa, ou aqui em casa, aqui em Lujan, tocou lá em casa. Eu atendo: pai do senhor, missionário. Pô, pastor Adão, como você está? Está bem? Eu estou bem, meu irmão. Como está, irmão? Olha, eu preciso muito da sua ajuda. Sim, por quê? Olha, chegaram aqui 2 irmãs, rapaz, chegaram aqui de surpresa, essas irmãs chegaram aqui, não avisaram nada, chegaram aqui de surpresa, e eu não posso atendê-las porque estou esperando aqui uns missionários que vão chegar do exterior, rapaz, e o que eu faço? Você não quer receber ele aí na sua casa, pelo menos por uma semana, não? Eu digo: manda para cá, irmão. Quem são as irmãs? A irmã fulana, manda para cá. Assim que as irmãs lá, ele conversou com as irmãs, avisaram: as irmãs vão para Santa Cruz de la Serra, onde está o pastor Adão. Pastor Adão, eu conhecemos o pastor Adão. Elas vieram, recebemos no aeroporto, trouxemos para a nossa casa, e quando elas chegaram na entrada da nossa casa, viram o templo sendo construído. Ficaram conosco alguns dias, fizeram compras aqui e conheceram o nosso templo central do Paraíso, com o nosso pastor Taboca aqui na Bolívia, pregaram lá, pregaram em outra igreja, que eu era o tradutor delas. E acontece, meus irmãos,
que essas irmãs que não vieram para estar conosco, vieram a convite do outro missionário, que as ignorou. Uma dessas irmãs era minha filha na fé, irmã Raquel Harris, junto com a irmã Ilza, que nunca tinham vindo aqui à Bolívia. Quando a irmã Raquel me encontrou, meu pastor, uma maravilha, nos abraçamos. Ficaram conosco alguns dias. Finalmente elas tinham que voltar para o estado ou outra cidade da Bolívia para de lá tomar um avião de volta ao Brasil. Teria que voltar, portanto, à casa daquele missionário que as desprezou, vamos dizer assim, por ignorância. Quando estavam para voltar, sentaram conosco e tivemos uma conversa. Escute bem o que diz o texto. Alguns, sem saber, hospedaram anjos. A nossa construção estava parada por falta de dinheiro, por falta de ajuda. Essas irmãs sentaram-se conosco e disseram: Pastor Adão, vou contar para o senhor o que aconteceu. O missionário fulano nos convidou para vir à Bolívia, conhecer a obra. E nós fizemos então um pacto com Deus, nós duas. Trouxemos uma grande oferta que era para apoiar a obra do Senhor, desse missionário. Só que nós chegamos lá e vimos bem o missionário, vimos a casa do missionário e nós percebemos que chegamos como que um abacaxi para o missionário, por isso que ele mandou a gente para cá. Mas pastor, nós queremos deixar essa oferta aqui, mas queremos deixar em material. Assim que nós fomos, fui com elas, comprei 2.000 tijolos, areia, pedras, aleluia, tudo o que eu necessitava para a construção do templo. Essas servas do Senhor compraram os caminhões para nós. E o outro missionário, pastor, ele só vai saber disso agora porque ele vai assistir esse vídeo. Ele deixou as irmãs de lado porque chegaram de surpresa, essas mulheres chatas. E a bênção que era para ele ficou aqui em Lujan. Elas ajudaram a construir o templo. Já estão no céu as duas, irmã Raquel e irmã Ilza, mas elas vieram aqui trazidas por Deus para nos abençoar. O que aprendemos, pastor Adão, dessa experiência de hoje? Primeira coisa que aprendemos, você se lembra, meu irmão, quando José foi levado para o Egito, com todo o sofrimento que ele passou para chegar àquela nação, foi Deus quem o enviou, preparando o lugar para que mais tarde levasse a família para manter a família de Israel com vida. O mesmo aconteceu aqui. Muitos anos atrás, o pastor Gisel, que era o nosso pastor na DIG, criou os comandos missionários. Eram jovens que saíam para evangelizar. E num desses comandos estava eu, Joel Miranda, Paulo Oliveira, Severino Ramo, Jorge Sena e talvez um ou dois que eu tenho esquecido o nome. Saímos para o bairro de Ramos. E o pastor Gisel nos disse: vamos fundar a obra ali. E nós todos os domingos evangelizávamos. Aí onde está agora o pastor Josani. Nós começamos ali. E a obra começou na casa da irmã Raquel, que foi nossa filha na fé. Olha só, tantos anos no passado, e Deus traz essas mulheres agora para abençoar o missionário, que foi quem ganhou para Jesus. Você pode louvar a Deus? Compartilhe o vídeo e saiba, meu irmão, quando alguém chegar na sua casa, talvez você nem está esperando, ainda que seja incômodo, receba com amor, que de repente aí está a resposta para o seu problema. Deus te abençoe sempre. Sou o pastor Adão, missionário da DIG aqui na Bolívia. Pai do Senhor Jesus para todos.